Tá? Porque se vocês fossem assim desinteressados, quem já foi meu aluno também sabe disso. Quando eu vejo que tem uma turma desinteressada, eu perco até o chão. Eu fico, caramba, eu sei lá, é um negócio meio esquisito mesmo para mim. Vejo, caramba, o pessoal não. Eu tento de uma forma, explico de uma forma, explico de outra e tal. E você vê que o pessoal tá em outra ali, né? Tá com aquele, como eu brinco, né? Tá com um olhar infinito que passa através do professor, vai pro infinito. Você vê que o cara tá perdido, não tá se encontrando na aula, né? Isso é muito ruim, né? Então ver que vocês se interessaram e tal foi muito bacana essa experiência. Mas vamos para a aula, que chega de baboseira. Vamos lá. Vamos Então lá, deixa Vinícius. eu, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Mas obrigado, né? É muito bom receber esse feedback, né? Poxa, eu agradeço demais mesmo, né? Eu não é para. Vocês não são obrigados a, mas essa contribuição eu sinto muito mesmo de não ter podido disponibilizar. Eu gostaria muito de ter feito isso, mas não deu. Né? Para o próximo semestre, com certeza vou disponibilizar um formulário do Google para vocês fazerem as críticas também, dizer, ó, professor, X material não ficou bom por causa disso, ou sei lá, fazer críticas mesmo, né? Que é bom você ouvir as críticas para tentar melhorar, né? Essa é a parte que eu lamento não ter acontecido. Mas vamos lá. Então, pessoal, vamos ver alguns exercícios resolvidos. Na verdade, vamos fazer dois aqui que eu acho que vai é, ajudar vocês a entenderem alguns tipos de perguntas que vocês fazem, tá? Então, vamos descer aqui. Ó, é bem parecido. Esse primeiro exemplo, ele é bastante parecido com o que está na lista de integração. O que está na lista de integração é um cilindro circular reto. E aqui é um cilindro é, elipsoidal. A base do cilindro não é um círculo, é uma elipse. Tá? Mas esse cilindro está dentro da esfera, né? E o semi-eixo maior dele, que é 8, desculpa, o semi-eixo maior é 4, ou seja, mas o eixo total é 8, né? É igual ao diâmetro da esfera. Só que o outro semi-eixo é 3. Então ele deixa um espaço na base da esfera, uma folga, né? Porque o raio da esfera é 4, é maior do que 3, né? Então sobra um pedaço ali. Então esse problema ele está pedindo para determinar, agora sim, eu estava explicando, acho que para o Fabrício, ele estava fazendo essa pergunta, em relação ao problema da lista. O problema da lista tem o z igual a zero como limite, ou seja, eu não queria que vocês determinassem o volume que está abaixo, ou seja, porque a esfera tem uma parte, uma calota inferior, uma calota superior. Nesse eu quero apenas, no da lista, eu queria que vocês. Alguém quer fazer uma pergunta? Parece que abriu o áudio. Não, né? É, eu queria, no exemplo da lista, que vocês determinassem o volume só do plano z igual a zero para cima. Certo? Aqui não, aqui é a interseção entre os dois sólidos. Ou seja, para baixo e para cima. Tá certo? Então vamos lá, determine. Vale a mesma regra de antes, tá? Qualquer dúvida é só abrir o áudio e interromper. Determine o volume que resulta da interseção entre uma esfera de raio igual a 4 e um cilindro cuja base é uma elipse com semi-eixos 4 e 3. Observação: a esfera e a elipse são concêntricas. As duas têm
o mesmo centro. Tá? Portanto, o eixo de simetria do cilindro é o eixo do Z, certo? E o centro da elipse que está no plano Z igual a zero é o mesmo centro da esfera, ou seja, é a origem. Tá? Então a equação do cilindro é x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Portanto, é uma esfera de semi-eixos 4 e 3. Equação da esfera, as duas equações são implícitas, certo? Nesse momento, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 16, que eu vou precisar converter na forma explícita, certo? Então, aqui dentro do sinal de integração, ela está na forma explícita. Tá bem? Então, aí como é que fica? Eu estava explicando para ele, certo? Sempre, todas as vezes, tá? É porque às vezes vocês não se dão conta de que cilindro é qualquer corpo que tenha a seção reta constante. Qualquer um. Tá? Por isso que existe cilindro de... Por exemplo, eu estava falando com ele também há instantes atrás, quando estava no plantão ali de tirar dúvidas. O prisma é um caso particular do cilindro, certo? Porque o prisma é um cilindro, tá? Então, você tem cilindro de base, cuja base é uma elipse, certo? Só que os cilindros matemáticos são infinitos. Então, qualquer que seja o volume que nós vamos determinar por integral dupla, ele vai ser sempre gerado por um cilindro. Sempre. Não importa. Pode ser um cilindro com a área da base assim. Pô, estão fazendo uns barulhos aí. Vamos lá. Então pode ser um cilindro cuja área da base é isso aqui, uma curva esquisita. Não importa. Isso aqui vai virar um cilindro, porque eu vou pegar uma geratriz, vai ser um cilindro reto, se a geratriz for uma reta vertical, certo? Se for uma reta inclinada, vai ser um cilindro oblíquo, né? Mas aqui no cálculo numérico e no cálculo 2, os cilindros vão ser sempre retos, tá? Então, a dica que eu dou é o seguinte: formou o cilindro, a interseção do cilindro com a esfera. Todo mundo conseguiu visualizar o sólido que forma? Professor, mesmo que tenha uma área abaixo do Z igual a zero, vai continuar se mantendo, independentemente da base, vai ser um cilindro? Sim, ele é sempre... Imagine um cilindro infinito que eu peguei a esfera e encaixei no meio dele. Você consegue perceber que se forma um sólido nessa interseção? Sim. Então, é isso. É como eu estava falando com ele, você tem, no caso do problema lá, você tem um cilindro circular, certo? Daí você tem como é que é mais ou menos? Às vezes eu estou inspirado, às vezes não. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá? No problema da lista, aqui ó, é a base do cilindro
só para tentar ajudar a entender esse, porque esse desenho aqui é mais simples do que o desenho dessa questão aqui que eu estou fazendo. A base do cilindro que está no plano, está contida no plano z igual a zero, certo? O que é essa superfície aqui? É a esfera, certo? Então esse corpo aqui que eu desenhei aqui, certo? Que ele está esse corpo aqui, ele é a interseção do cilindro com a esfera. Olhando de cima, você tem aqui, ó, a esfera grande. Isso é no problema da lista, tá? Não é nesse não. Deixa eu ver se eu consigo dar uma acertada aqui. Ainda mais a mesa digitalizadora ainda atrapalha, né? Porque a gente não tem muita experiência, sei lá. E... Vamos lá. Vamos imaginar que isso é algo próximo de uma circunferência. Então, eu estou olhando de cima, tá? Eu só estou vendo o eixo X e o eixo Y e o eixo Z. Ele está saindo aqui, na minha direção, certo? Eu vou até apagar essa parte para não confundir com o cilindro. Certo? Então, ele está aqui assim, ó. Beleza. Aí, o cilindro visto de cima, certo? Ele está aqui, ó. Certo? Então, é por isso que o meu domínio é isso aqui, que é a base do cilindro. Então, sempre vai ser um cilindro, porque olha como a geratriz sobe reta aqui, ó. A geratriz sobe reta. Tá vendo? E se fosse qualquer outro corpo, também seria cilíndrico. Entendeu? Só que qual é a função que eu vou integrar? É a tampa do cilindro. Quem é a tampa do cilindro aqui nesse desenho que eu estou riscando? Não é a esfera? Sim ou não? Isso. Então, a função que eu vou integrar é a esfera. E o domínio é a base do cilindro. Certo? Então, voltando aqui, ó. Voltando aqui. Professor? Oi. Pode falar? Eu preciso fazer algum tipo de desenho na lista? Não, de jeito nenhum. Olha, eu só estou tentando explicar o problema físico, porque não há a mínima necessidade de vocês desenharem nada. Nem de entenderem isso, porque repare. Aliás, entender precisa, né? Por exemplo, que se esse cilindro fosse maior do que a esfera, então aí não precisava fazer o cálculo nenhum, porque seria o volume da esfera que estaria dentro, então a interseção dos dois seria a própria esfera. Mas como ele é de certa forma maior, porque ele é infinito, mas de certa forma menor, porque a seção reta dele é menor do que, digamos assim, a circunferência da base, digamos assim, embora a esfera não tenha base, né? Mas a circunferência da base dessa esfera, que tem raio 4, então tem um sólido que se forma dessa interseção. Então, tanto a esfera arranca uma parte, a parte superior do cilindro e a parte inferior do cilindro, ela arranca, porque é uma interseção, certo? É como se fosse um copo, onde a seção reta desse copo é uma elipse, certo? E o copo tivesse uma tampa em formato esférico, certo? Então é isso que eu quero, é esse sólido que a gente quer calcular. Então eu tenho que ter um conhecimento mínimo, eu posso restringir inclusive ao 2D, que eu vejo aqui o domínio aqui, ó. Certo?
E eu vejo que, digamos assim, no plano Z igual a zero, a esfera passa aqui, ó. Ela vai até 4. Certo? Então, como eu disse, a tampa desse cilindro, e sempre vai ser um cilindro, não importa se a seção reta é triangular, é ovoide, não importa, certo? A tampa do cilindro é a esfera, que é esse que eu estou circulando aqui agora. Ó. Qual é a equação explícita da esfera? É z igual a raiz quadrada de 16 menos x2 menos y2. Então, ela aqui. É ela que eu vou integrar. O domínio eu vou transformar em limites de integração. Então, vamos ver esse domínio agora. Agora, eita, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu vou ter aqui agora. Não sei se vocês lembram, então vamos revisar isso rapidamente, porque tem nessa terceira lista tem lá um problema que depende disso aí. Então, ó, vou tentar desenhar aqui minha elipse. Alguma coisa assim. Então aqui eu tenho eita lasqueira. Aqui está o meu eixo Y, o meu eixo X. Isso aqui é 3. Desculpa, isso aqui é 4. Isso aqui é 4. E isso aqui é 3. Certo? Esse aqui é o meu domínio. Por quê? Porque esse cilindro é menor, a seção reta dele é menor do que essa maior circunferência da esfera. Então, como é que eu percorro esse domínio aí? Eu já sei que o meu volume ele é dado por isso aqui, ó. Na verdade é V sobre 2, né? Porque tem a parte de baixo e eu estou desprezando. Quer dizer, eu estou desprezando na integração. Então é V sobre 2 que eu vou determinar. É a integral dupla de f de xy dy dx. Então, esta ordem aqui é importante. Ó. Eu estou integrando o y primeiro. Então, eu vou atravessar o domínio por retas paralelas a OY, ao eixo Y. Tá? E qualquer que seja a reta vertical que eu atravesse esse domínio, eu encontro sempre as mesmas duas funções, abaixo e acima. Ó. Abaixo eu encontro essa. Certo? E acima eu encontro essa. No que essa ordem interfere, professor? Vamos ver, eu vou falar dela, tá? Interfere que às vezes é mais fácil integrar numa ordem do que noutra. Tá? Mas aqui eu não compliquei não. Para nossa necessidade aqui, eu considerei sempre o y na frente. Tá? Não precisa se preocupar. Mas essa curva de baixo é y igual a 3, a menos, aliás, porque a parte de baixo, menos 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16. E essa de cima é y igual a mais 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16. Então aqui, ó, eu vou colocar como varia y, porque a minha integral é assim, ó. É integral da integral. Então, como é que varia y? De menos 3 raiz quadrada de 1 menos x
ao quadrado sobre 16 até mais 3 vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16. E como varia x, eu vou agora tangenciar a esquerda com a reta vertical e tangenciar a direita. Então, vai de menos 4 a 4. Alguém deixou de entender isso aí? Tranquilo, né? Beleza. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Olha lá. Menos 3 vezes a raiz, mais 3 vezes a raiz, menos 4 a 4. Eu poderia fazer V sobre 8? A gente vai resolver esse exemplo com a segunda regra de Simpson e com a quadratura gaussiana. Quando nós formos resolver pela quadratura gaussiana, eu vou dividir por 8. Por quê? Porque ele é todo simétrico, esse domínio, esse corpo, aliás, ó. Ou seja, esse pedaço aqui dele, ó, é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E como tem embaixo e em cima, então V sobre 8 poderia ter considerado só esse domínio aqui, ó. Ok? Mas vamos fazer isso depois, quando formos integrar pela quadratura. Tá? Então, professor, sim, pois não. eu não entendi essa parte de dividir por 8. É porque, ó, se eu fosse determinar esse cilindro aí, ele tem simetria axial. Ou seja, o eixo vertical dele é um eixo de simetria. Então, qualquer ponto onde eu for, eu vou encontrar um simétrico do outro lado do eixo vertical. Certo? E a esfera também tem simetria axial. Certo? E também tem simetria em relação ao eixo z igual a 0. Então, você consegue ver que esse sólido que a gente está tentando determinar o volume dele, você consegue ver que acima do plano z igual a 0 é igual a abaixo do plano z igual a 0? Ah, no caso vai dividir por 8 se quiser só um quarto desse pedaço aí, né? Isso. Desse... Ah, isso. sim. Então eu botei V sobre 2. Eu pensei que era para pegar metade. Não, tranquilo, tirou a dúvida. É, isso aí. Estou determinando a metade, ou seja, o volume total é o dobro. Porque quando eu parto para a forma explícita da função, eu só tenho condições de determinar um lado. Porque explicitamente eu tenho uma equação para a calota superior e outra para a calota inferior, o que não acontece com a forma implícita. A forma implícita me permite olhar a esfera toda, que é essa equação aqui. Ó. Essa aqui é a equação implícita da esfera. Ó. Eu consigo ver a esfera toda. Mas eu quero integrar. Ah, não posso integrar usando a forma implícita. Tem que usar a forma explícita. Então não tem outro remédio. O mínimo aliás, o máximo que eu posso fazer é determinar a metade. Certo? Agora, eu também posso determinar a oitava parte. Porque aqui eu estou determinando a metade. E aqui, como eu estou pegando a quarta parte do domínio, aí eu passo a determinar a oitava parte desse sólido. Beleza? Posso ir adiante? Esse slide inicial é para a gente entender a geometria primeiro, embora não seja necessário, porque tudo que eu preciso saber é o seguinte: vou determinar um volume por integral dupla. Qual é a função que vai dentro do sinal de integração? É a que está na tampa. A tampa do cilindro é essa função que eu vou integrar. Nesse caso, quem é a tampa? A tampa é a esfera. E qual é o domínio de integração? O domínio de integração é a base do cilindro. Não importa que cilindro seja.
Podia ser um cilindro com essa base doida aqui, ó. Eu nem sei que figura é essa que eu desenhei à mão, certo? Mas o domínio seria a base do cilindro. Não tem conversa, certo? Então, para que serve esse domínio? Ele vai se converter em em limites de integração, como eu mostrei lá no quadro branco quando eu abri. Tá? Mas vamos continuar. Então, ó, com a regra de Simpson, a gente vai primeiro determinar com a segunda regra de Simpson com 4 pontos. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, observe lá que quem está variando por fora aqui, ó, é x, ó. E x varia de menos 4 a 4, certo? Então, se eu vou usar 4 pontos, ou seja, 3 intervalos, então eu primeiro preciso saber como x vai variar. Se x vai variar de menos 4 a 4 e eu tenho 3 intervalos, então o passo dessa integração é 8 terços. Certo? Então os valores de x são menos 4 mais 8 terços dá menos 4 terços. Menos 4 terços mais 8 terços dá 4 terços positivo. E 4 terços mais 8 terços dá 4 positivo. Eu vou integrar usando esses valores agora? Não vou integrar usando esses valores agora. Mas eu preciso deles porque esta tabela que aqui está, ó, ela considera esses valores, ó. Mas eu só posso integrar para descobrir o volume do sólido depois que eu fizer as integrais intermediárias. Tá? Então eu vou criar uma função que vai ser, na verdade, g, né? Que eu chamo aqui, vai até confundir vocês, eu acho, talvez. Porque eu aqui chamei de g, mas acho que vai dar para passar. E aqui chamei de f, mas tudo bem. Então eu vou ter que criar um f de menos 4, um f de menos 4 terços, um f de 4 terços e um f de mais 4. Como o f de menos 4 é zero, por que é zero? Porque, repare, ó, vou voltar para... Deixa eu abrir aqui que é melhor. Vou fazer grande aqui para a gente tentar, para a gente entender melhor. Integral dupla da raiz quadrada de 16 menos x2 menos y2 dy dx. Aqui vai de menos 3 raiz quadrada de 1 menos x2 sobre 16, 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre 16, menos 4 a 4. Então, quem vai ser o meu f de menos 4? Porque eu não dei valores a x, menos 4 terços, mais 4 terços e 4. Então, meu f de menos 4, fico ligado que x é igual a menos 4. É igual a integral 1 menos 4 ao quadrado sobre 16. Zero. 1 menos 4 ao quadrado sobre 16. Zero. Não importa o que está aqui dentro, essa integral dá zero. Por quê? Porque isso é uma propriedade da integral. Integral de A até A. É a área de uma linha. Certo? Então vai dar zero. A linha não tem área. A linha tem comprimento, mas não tem área. Certo?
Então, f de menos 4 é zero. Assim como o f de 4 também vai ser zero. F de 4 também vai ser zero. Porque vai dar de novo 16 sobre 16, 1, 1 menos 1, 0. Então, essas duas áreas são... esses dois valores de f são nulos. Isso não resta dúvida. Alguém ficou alguma... Alguém não entendeu isso? Mas agora Não, senhor. agora vai ficar interessante para o f de menos 4 terços, por exemplo. A f de menos 4 terços. Quanto vale? É a integral de dentro, tá? Que não esqueça que é isso aqui, ó. Então a gente está determinando uma integral só de f de x. Eu preciso dos pontos, tá certo? Então f de menos 4 terços é menos 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos 16 sobre 9 vezes 16. Então é 1 menos... aliás, 1 menos 1 nono, dá 8 nonos, certo? O 3 sai, o 9 vira 3, certo? E aqui fica 2 raiz de 2. Em cima a mesma coisa. 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos 16 sobre 9 vezes 16. Então isso aqui é 2 raiz de 2. Isso aqui é menos... Opa! Eita! 2 raiz de 2. E aqui dentro, raiz quadrada de 16 menos 4 terços ao quadrado. 16 sobre 9. Menos y ao quadrado. Então essa conta daqui vai dar 9 vezes 16 menos 16 sobre 9. Menos y2. Isso aqui dá... Se eu não me engano, estou tentando puxar da memória, tá? Não fiz conta de cabeça, não. Acho que é isso aqui, ó. 128 sobre 9 menos y ao quadrado. Então, a minha integral se modifica para integral de menos 2 raiz de 2. É claro que numericamente eu preciso do valor numérico disso aqui. 2 raiz de 2... 128 sobre 9 menos y2 dy. É essa integral que eu tenho que resolver para determinar f de menos 4 terços. Entenderam? Eu vou ter que fazer uma integral dessa para cada índice daquele, né, professor? Mas na verdade você vai ter que fazer essa, porque ela é simétrica, né? Eu até escolhi esse exemplo assim para facilitar, para a gente não pra poder gastar mais tempo explicando do que calculando, né? Então está escrito aqui, ó, para x igual a menos... Exatamente, eu acabei não respondendo a tua pergunta. É exatamente isso que você falou. Eu vou fazer uma integral dessa para cada passo de x. Uma integral para x igual a menos 4, uma integral para x igual a menos 4 terços, uma integral para x igual a 4 terços e outra integral para x igual a 4. Só que eu estou focando em menos 4 terços, porque como ela é toda simétrica, então f de menos 4 é igual a f de 4 e f de menos 4 terços é igual a f de 4 terços. Certo? Que isso fica claro aqui embaixo, né? Que a gente está determinando o valor da integral final utilizando as parciais. Olha aqui, ó. 19,0195 foi o que eu obtive aqui, ó. O zero foi o que eu obtive aqui. Certo? Então eu preencho aqui depois para determinar o volume do sólido. Então, para menos 4 terços, voltando, os limites internos de integração, que foram aqueles que eu mostrei lá no quadro branco, são de menos 2 raiz de 2 até 2 raiz de 2. E o integrando virou 128 sobre 9 menos y2. Ah, professor, de onde veio
Desculpa. Veio daqui mesmo, ó, desse integrando aqui, ó, 16 menos x2 menos y2. Só que aqui, no valor de x, eu substituí 4/3. Tá claro, pessoal? Vou admitir. Tá sim, professor. Beleza. Então, 2 raiz de 2 é 2,8284. Multiplicado por 2 e dividido por 3 me dá o passo da minha integração, ó, que é 1,8856. Então, eu coloco aqui no Excel menos 2,8284. Aí somo o passo e somo o passo, e é claro que eu vou chegar no valor do limite superior. Aqui eu coloco as avaliações desse... Deixa eu trocar a cor de novo aqui. As avaliações desse f de y aqui, ó. Ou seja, raiz quadrada de 128 sobre 9 menos y ao quadrado para y igual a menos 2,8284 vai dar 2,4945. Para menos 0,9428 vai dar 3,6515 e assim sucessivamente. Depois eu integro e vou obter o 19,0195. Alguma dúvida, pessoal? O procedimento também está claro, porque o principal é o procedimento. Vou entender que sim. Certo? Então, aí depois que eu calculo tudo, como eu disse, eu coloco os valores aqui, integro e vou sair aqui, ó, com... Isso aqui está errado, tá? Isso aqui foi um lixo que ficou, tá? Isso aqui é o valor da integração, isso aqui já. Tá? Esse negócio, aquele negócio ali, f de menos 4/3, foi que provavelmente eu copiei da tabela de cima. Aí ficou esse lixo aqui. Mas isso aqui era texto. Isso aqui, na verdade, é o volume do sólido. Tá? Porque como eu tenho o valor da integral pela segunda regra de Simpson é 3h sobre 8 vezes o somatório do multiplicador de Simpson vezes o valor da função. Certo? Então, como meu h, no caso de x, o passo é menos 8/3, aliás, desculpa, é 8/3, então fica 3/8 vezes 8 sobre 3 dá 1. Então, por isso que essa linha de baixo, 114,1170, é igual à linha de cima. Porque 3h sobre 8, na verdade, é igual a 1. Tudo bem? Maravilha. Então, Ok. Então agora, a gente vai determinar, como eu disse, v sobre 8. Certo? Pela quadratura gaussiana com 3 pontos. Então, agora eu vou determinar o meu... Ai, meu Deus, realmente é complicado, viu? Então agora a minha elipse está aqui, ó, certo? E eu vou... Meu domínio vai ser 1/4 da elipse, tá? Usando a elipse toda, eu estava obtendo metade do volume. Cuidado que isso só se houver simetria, né? Se não houver, vou ter que integrar tudo. Então, como eu estou pegando 1/4 da elipse, eu estou obtendo 1/8 do volume. Então, observe aqui, ó,
que os meus limites vão de 0, y igual a 0 é o eixo x, certo? Até 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16, que é esta curva, certo? Pessoal, me dá só 10 segundinhos aqui, por favor. Tá. Podemos continuar. Deixa eu ver. Sim. Então, então vai de 0 até a equação da elipse, que é essa linha aqui que eu estou passando, o marcador, certo? E como varia x? Eu tangencio o domínio à esquerda, é 0, certo? E à direita, 4. Então, v sobre 8 é isso daqui. Então, para eu descobrir a variação de x, vou usar a transformação universal. Qual é a transformação universal? Vou repetir ela aqui de novo. X de t é igual a mais b sobre 2 mais b menos a sobre 2 vezes t. Por que tem essa transformação universal, professor? É porque não esqueçam que o meu problema, para ele virar único, e eu não ter que resolver ele toda hora, aquele problema com não sei quantas equações, com não sei quantas incógnitas, tudo lá não linear, eu faço uma vez só usando t variando de menos 1 até 1. Então, observe que quando t é igual a menos 1, x é igual a a. E quando t é igual a mais 1, x é igual a b. Certo? Então, eu estou integrando em t de menos 1 a 1 e em x de a até b. Então, como a é igual a 0, eu vou obter essa transformação aqui. Ó. X de t é 2 vezes 1 mais t. Como o meu t0 é esse valor, t1 é 0 e t2 é 0,744597, então eu tenho esses valores de x aqui. Certo? Então eu vou determinar f de x0, f de x1 e f de x2. Então f de x0, dou a x naquela integral o valor x0. Então, chego dentro do meu integrando esse valor, e aqui fora, eu acabei riscando em cima, acho que dá para pegar aqui, é 2,9809. Ficou muito pequeno, mas aqui é 2,9809. Aqui, ó. Certo? Então, meu y0 de t, agora é de 0 até 2,9809, é 1,49045 vezes 1 mais t. E aí eu tenho y00, y01 e y02. Aplico a formulação e descubro que f de x0 é 10,617. Faço a mesma coisa para x1. Transformação, valores de y, valores de f de y, certo? E chego aqui no valor de f de x1. A mesma coisa para f de x2, transformação de y, valores de y, valores de f de y e um valor para f de x2. Jogo aqui e obtenho v sobre 8 igual a 28,676. Portanto, v sobre 2, para que eu possa comparar com a regra anterior, que era segundo a regra de Simpson com 4 pontos. Aqui deu 114,7, lá deu, se não me engano, 114,12.
Exatamente, 114,12. Aqui, ó. E o meu valor de referência é o próprio 114,7. Para vocês verem como a quadratura gaussiana é legal, que ela tem uma boa, excelente precisão. Alguma dúvida sobre esse exercício, pessoal? Sendo simétrico, ele parece ser mais simples. O problema, a abordagem para o problema simétrico, você fala que é mais simples? Sim, se fosse Eu acredito que ele simples, sendo simétrico é mais simples pelo tempo de trabalho. não, o trabalho é o mesmo, esse é ilusório, tá? Do ponto de vista numérico, o trabalho é rigorosamente o mesmo, tá? Do ponto de vista numérico. Você vai ter que integrar 3 vezes e tal. Talvez fique um problema mais simples de compreender geometricamente, é possível, né? Mas numericamente, no cálculo 2, se eu fizer só a integral analítica, meu trabalho ia ser um pouco reduzido, realmente. Tá? Certo. Então, pessoal, eu quero mostrar esse slide aqui. Esse programa aqui foi uma programação que eu fiz, eu mesmo fiz. Esse arquivo aqui, ele é mais comprido, ele tem mais coisa aqui embaixo, certo? Mas eu fiz questão de mostrar esses dois códigos aqui, que são os códigos para calcular integrais de A até B pela quadratura gaussiana com 2 pontos e pela quadratura gaussiana com 3 pontos. Ah, professor, para que isso aí? Ah, para que isso? Porque do jeito que a quadratura gaussiana é poderosa e ela tem um esforço computacional muito pequeno, então vale a pena usar esse código, por exemplo, uma integral que se fala muito do ponto de vista numérico, que dá um trabalho para se fazer numericamente. Não trabalho porque é difícil de resolver numericamente, mas pela precisão, porque as regras, primeira regra de Simpson, segunda regra de Simpson, elas não costumam dar um bom resultado, você tem que aumentar muito o número de espaçamentos. Parece uma integral analiticamente simples, mas numericamente se dá muito trabalho para chegar a um resultado que preste dessa integral. Integral de 0 a 10, também dá um valor bem alto, né? De E elevado a x dx. Né? Numericamente, isso aqui é punk. Mas se você divide isso aqui em 4 pedaços, de 0 a 2,5, de 2,5 a 5, de 5 a 7,5 e de 7,5 a 10, e usa a quadratura com 2 pontos, o resultado é fantástico. Tá? Então, esse código permite que eu repita a regra várias vezes, se eu quiser. Porque ali eu só tenho como parâmetros a função que eu quero integrar, que é o f, e o intervalo de integração. Então eu avalio de 0 a 2,5, a igual a 0, b igual a 2,5. Depois de 2,5 a 5, de 5 a 7,5, de 7,5 a 10, e ponto final, acabou. Certo? Então eu botei esse slide aqui por causa disso, para que vocês vejam que o código é extremamente simples. Você só tem que usar essa função que eu criei para a mudança universal, essa funçãozinha, que é uma função ridiculamente simples, e 2 linhas para definir os coeficientes, 2 linhas para definir os valores de t, 2 linhas para calcular os valores de x0 e x1, e finalmente eu posso calcular o valor da integral. Certo? Claro que eu vou aumentando o número de pontos, eu vou ficando com um código mais comprido. Quando chega em 5 pontos, já não tenho mais aí uma dezena de linhas, eu tenho 20 e poucas linhas de código. Certo?
mas é para mostrar que além do código ser simples, a quadratura ela é precisa. Então, vale a pena guardar pelo menos o nome, porque se amanhã ou depois eu precisar para fazer uma integração, é bom eu chegar, voltar, rever. Ah, tem um negócio lá que eu estudei, eu me lembro que tinha uma tal de quadratura gaussiana. Deixa eu rever como é que é. Porque tudo é uma questão de esforço computacional, né? E isso pesa muito e custa dinheiro, acredita nisso, tá? Bom, aí no segundo exemplo agora, eu tenho a solução de uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Deixa eu falar uma coisa sobre essa equação, porque vocês vão ficar meio assustados talvez com os números que vão sendo cada vez maiores. Se essa equação eu só quero falar isso para justificar, porque os números vão sendo meio malucos aqui, meio grandes, né? Então é importante, a gente não vai focar nisso, eu não vou ficar explicando estabilidade aqui agora, tá? Mas essa equação, se ela representasse um sistema dinâmico, seria um sistema dinâmico instável, tá? Justamente por causa desses valores crescentes aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, exponenciais, com certeza aqui tem exponenciais, por exemplo, elevado a 2x, onde o coeficiente de x é positivo, né? Então isso só provoca divergência. Enquanto é elevado a menos x, é elevado a menos 2x provoca estabilidade. Lembrando rapidamente que a estabilidade significa que eu vou perturbar o sistema em torno do equilíbrio com pequenas oscilações, não são grandes, pequenas oscilações. Então, se o sistema regressar ao ponto inicial, ele é estável. Se ele disparar para longe, ele é instável, tá? Então é o que está acontecendo com esse sistema. Mas vamos voltar para o problema matemático, certo? Então vamos resolver aqui, o que vamos resolver aqui é o problema matemático. Então vamos lá. Eu tenho y duas linhas menos 7y' mais 12y igual a x. Primeira coisa que eu faço é identificar que se a ordem é 2, eu vou criar um sistema com duas equações de primeira ordem, tá? Então, vou começar com a derivada primeira, ou seja, meu vetor vai ser y' igual a z e z' igual a w, só que z' é y duas linhas. Então, nessa segunda equação, eu vou isolar y duas linhas. Então, isolando y duas linhas nessa equação, eu vou obter x menos 12y mais 7z. Certo? Então, essa função aqui eu vou chamar de f de x, y, z. Tá? Então, não sei se recordam que quando a gente viu o sistema com de primeira ordem, a gente tinha uma equação assim, ó, y' igual a f de x, y. Não era isso? Y' igual a f de x, y. Então agora, eu vou apagar isso, porque o nosso espaço aqui tá... Aliás, vou apagar o lado... Não, vou apagar esse negócio aqui mesmo. Agora, o meu sistema ele vai ser assim, ó, y' igual a f de x e y.
onde y é y e z, ou seja, são as derivadas de ordem zero, que são as próprias funções, e o meu y' é y', que é z, e z' que é w, que é igual a f de x, y, z. Então, pessoal, à medida que vocês forem resolvendo, vai focando nisso, tá? Que no instante vocês capturam. Primeiro, quem é o vetor y? É yz. Quem é o vetor y'? É z e f de xyz. Ah, professor, por que isso é importante? Olha só, aqui, f de xy, do jeito que está, se eu olhar para essa função, eu vejo uma variável simples e um vetor de duas posições. Você vai ficar perdido. Vai dizer, caramba, como é que eu avalio isso? Não sei como avalia isso. Mas se você lembrar que isso é y', e lembrar que teu y' é z e f de x, y, z, aí fica fácil saber quem é isso. Porque o x não entra aqui em cima, quem entra é o z. O y é a primeira posição do vetor, não entra também. O z é a segunda posição do vetor. Então, esse cara eu vou tirar daqui e vou colocar aqui, certo? E aqui embaixo eu vou colocar, eu vou reproduzir esse f de x, y. Vai ficar assim, ó, f de x e o y é y, z, certo? Então, esta segunda posição vai ser f de x, y, z, que eu vou calcular, tá? Então, vamos ver como é que fica no exemplo. Vou apagar toda essa bagunça aqui para a gente poder ficar com o slide mais limpo. Bom, vamos lá. Então, se eu quero usar o Runge-Kutta de quarta ordem, então é yn mais 1 igual a yn mais k1 mais 2k2 mais 2k3 mais k4 dividido por 6. Então eu preciso de k1, de k2, de k3 e de k4. Então k1 é h, que é 1, vezes f de xn yn. Ora, minha condição inicial é y de 0 igual a 1 e 1. Perfeito? Então, o meu x0 é 0. Então, isso aqui é 1 vezes f de 0 e a condição inicial que é 1. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho z. Então, isto é 1, que eu vou omitir o 1, porque 1 é elemento neutro, certo? Então, na primeira posição eu coloco z, que é 1. E depois f de 0, 1, 1. Certo? Então, eu calculo aqui, fazendo x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1. E obtenho 1, 5. Todo mundo entendeu como eu calculei esse negócio aí? Ou ficou alguma dúvida nesse K1?
Beleza. Tomara que vocês... Deixa eu ver se vocês ainda estão na sala. Vocês estão vivos ainda? Estão prestando atenção? Sim, professor. Sim. Quanto será que Todo estão? mundo vive, professor. Meu Deus. Vocês fazem esse silêncio, isso me mata. Na sala de aula também é um problema. Eu fico desesperado quando eu vejo esse silêncio assim. Vamos lá, mas vamos adiante. Eu estou acreditando que vocês estão entendendo. Então, K2 é H de vezes, aliás, F de xn mais H sobre 2, yn mais K1 sobre 2. H é 1, então é 0 mais meio, meio. Certo? Yn mais K1 sobre 2. Ó, meu yn é 1 e 1. K1 sobre 2 é meio menos 2,5. Então aqui deu 1,5 e menos 1,5, ó. 1,5 menos 1,5. Então agora eu pego menos 1,5, que é o valor de z, e jogo aqui, ó. E embaixo eu vou avaliar f de meio, 1,5 menos 1,5. Então vai dar menos 1,5 menos 28. Certo? Bom, vamos para o K3 agora. K3 é H vezes F de xn mais H sobre 2, yn mais K2 sobre 2. Então aqui é F de meio. E agora eu vou somar o meu yn com K2 sobre 2, que é menos 0,75 e menos 14. Portanto, aqui dá 0,25 e menos 13. Menos 13 para cá. F de meio, 0,25 menos 13, menos 93,5. K4, H vezes F de xn mais H, yn mais K3. H1, F de 1 e aqui yn mais K3. Então, 1 menos 13, menos 12. 1 menos 93,5, menos 92,5. E aqui, repito, menos 92,5. F de 1 menos 12 menos 92,5. 92,5 negativo menos 502,5. Então, agora eu separadamente, eu gosto de fazer assim, vocês fazem como quiserem. Separadamente eu faço essa conta. K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4, dividido por 6. Então eu faço para a primeira posição, faço para a segunda posição, obter esses valores. E depois meu y de 1 vai ser yn mais esse valor aqui que eu determinei. Portanto, meu yn mais 1, que é igual a y de 1, é igual a esse vetor. E daqui eu leio que y de 1 é menos 19,083 e y' de 1 é menos 124,08. Lembrando que esse segundo valor, vocês podem se questionar, pô, mas para que eu quero a derivada? É porque vocês se lembrem que às vezes eu diminuo o passo para dar vários passos até chegar onde eu quero, certo? Então, para eu andar para o passo seguinte, eu preciso dessa derivada aí. Então, esse exercício ficou claro, pessoal? Virgem Maria. Deus permita que sim. Ficou, professor. Maravilha. Ficou. Vamos lá. Então agora, pessoal, esses exercícios que estão aí no slide, eles foram propostos
para vocês resolverem o 3 e o 4 que estão aí. A lista já está lá no Google Sala de Aula. Tá? A lista PDF, eu digo, já está lá no Google Sala de Aula. Eu esqueci até de botar o valor, mas não importa. Que nesse terceiro bloco, para fazer uma conta redonda, então nós estamos com 3 listas, cada lista valendo 2,5 e a avaliação processual valendo 2,5 também. Tá? Então, vocês têm esses 2 exercícios. Os 2 exercícios já estão no Google Sala de Aula. Depois que acabar a aula, eu vou só lá para dar uma ajeitada no valor, né? E eu acho que eu também esqueci de botar a data, parece. A data de entrega. Também acho que esqueci. Mas eu estou apresentando aqui para saber se vocês visualizam alguma dificuldade para resolver esses 2 exercícios e se querem fazer alguma pergunta de esclarecimento. Professor, em relação ao segundo exercício aí que o senhor está mostrando, qual é o passo, o H? Ai, rapaz, eu esqueci, né? Mas lá, também... lá tá, é H igual a 1. Lá no PDF tá, é H igual a 1. Bem, pessoal, eu deixei sobrar esse tempo aqui justamente para tirar essas dúvidas. Mas se vocês estão se sentindo seguros em função da aula, ficaram satisfeitos com as explicações da aula, então a nossa aula está encerrada aqui. Vocês vão... Eu vou começar já amanhã, de manhã, a corrigir todas as avaliações, tá? Então, como eu expliquei, independente, exceto essa última, tá? Essa última unidade aqui é um pouco diferente, porque a gente não tem prova, tá? Mas nas outras duas, na primeira e na segunda, independente do número de listas, as listas vão contribuir com 25% da nota, a avaliação processual com 25% e a prova com 50%. Ok? Então, eu vou contabilizar tudo isso. Espero que vocês tenham feito um bom curso e que, é claro que é pedir demais, né? É baboseira ficar falando que é a disciplina assim, essa é uma disciplina importante, porque aqui e ali a gente usa ela, eu já falei isso, né? Eu já já me meti a resolver várias coisas com o conhecimento que eu tenho de cálculo numérico. Tenho soluções belíssimas, estou construindo uma patente agora, já tenho outra patente já depositada. Então, assim, a disciplina me rende bons caldos, né? Assim, mas não esqueçam, pelo menos, que vocês estudaram cálculo numérico, certo? Porque aí vocês, poxa, tem esse problema aqui, desse projeto aqui que eu estou fazendo para um cliente e tal, e agora aquele conhecimento ia ser bom para mim. Então não esqueça que um dia vocês estudaram isso e que vocês podem ali recorrer a um livro ou entrar na internet, pesquisar o assunto e aprender de novo, certo? Porque está lá escondido na memória e vocês vão conseguir resgatar, tá bom? Então desejo boa sorte no curso de vocês. Vocês os que são da engenharia... Pois não. Deixa eu só acabar essa fala. Eu já vou te dar a palavra. Os que são de engenharia, a última vez que eu tentei ir para mecânica, mas na época o meu plano não deu certo por conta lá de umas coisas lá que ocorriam na época na mecânica. Hoje eu acho que já está até um pouco melhor para voltar. Mas como eu estou no departamento de matemática, não serão mais meus alunos, né? Então eu desejo boa sorte a vocês no curso. Lembrem sempre daquele exemplo da caixa de ferramentas e procurem ter uma caixa, pelo menos, assim, com a memória, né? Assim, pô, aquilo ali servia para isso, esse aqui serve para aquilo, né? Porque isso faz diferença na carreira, tá bom? Algumas disciplinas são meio que perfumaria mesmo.
Você raramente vai usar. Mas tem outras que são disciplinas que sempre dá. Então, pelo menos ter na memória para um dia recorrer de novo, relembrar aquilo que foi estudado, faz uma diferença. Tá? Quem ia falar, pode falar. Saiu? Desistiu? Ou eu que não estou escutando? Ô, Caio, então você quer falar, né? Oi, professor. Pode Foi mal. falar. Cara. Tá falando com o microfone desligado. Pode Sim, falar. quanto ficou mesmo o valor, a nota para a avaliação relacionada a frequências, presença? 25% em cada nota. Ok. Tá bom? Certo. 25% em cada nota. Certo. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Então, Boa noite. Boa noite, professor. Professor, você vai postar a nota no swap ou no mural? anota sempre no swap.